Fala galera nostálgica, tudo bem com vocês? Você sabe o que significa PGA e LGA? Por que as interfaces de conexões entre processador e placa-mãe têm esse nome? E o que isso significa? Você sabia que antes dessas duas existirem, existia e ainda existe a BGA? Vem comigo que nesse vídeo nós vamos entender o que é tudo isso. Se você manja um pouco de informática, sabe que na hora de comprarmos um processador precisamos verificar a compatibilidade dele com a placa-mãe. Existem inúmeras nomenclaturas atuais. LGA 1700, a mais nova da Intel para os processadores de 13ª geração e também 12ª, LGA 1200, LGA 1151 e por aí vai até a primeira versão de LGA, a 775. Mas antes da LGA existia a PGA, que suportava diversos processadores mais antigos, como por exemplo os primeiros Pentium 4, Celeron, entre outros. Mas vamos começar pelo começo. Antes disso tudo, o processador se unia à placa-mãe em BGA, que significa Ball Grid Array, ou matriz de grade de bola. Estamos falando do início da era dos microchips, onde os transistores começavam a ganhar grande importância na computação. Os primeiros processadores eram literalmente soldados na placa-mãe. Dessa forma, não era uma tarefa fácil e corriqueira trocá-los por outro mais potente, como hoje em dia é. Caso se desejasse fazer isso, era preciso derreter a solda e soldar outro no lugar. Chips como o Intel 4004, o primeiro processador comercialmente disponível em um chip simples, se utilizavam dessa forma de conexão à placa-mãe. Os primeiros registros de uso do PGA, que significa Pin Grid Array, matriz de grade de pinos, foi em 1989, com o chip Intel 486. Dessa forma, o chip poderia ser colocado e retirado, pois a comunicação entre processador e placa-mãe consistia em um slot com vários furos, onde os pinos do processador se encaixavam e realizavam contato. Essa forma de conexão entre processador e placa-mãe foi extensivamente utilizada por muitos anos, até 1998, quando o Pentium 2 foi concebido de uma nova forma. O Pentium 2 vinha numa espécie de cartucho de videogame que você literalmente encaixava na placa-mãe e o processo era bem parecido com a instalação de placas de vídeo nos slots hoje em dia. Esse slot do Pentium 2 se chamava Slot 2 e a AMD tinha um parecido para o Athlon em 1999, chamado Slot A. Como sabemos, esse tipo de conexão não vingou e os processadores voltaram a usar o PGA em larga escala. O PGA sempre vinha acompanhado de um numeral, que era a quantidade de furos que ele tinha para receber o processador, que também tinha a mesma quantidade de pinos para encaixe. Por exemplo, o PGA 423 dos primeiros Pentium 4 tinham 423 furos e os processadores 423 pinos. No começo do PGA, lá em 1989, tínhamos o chamado Socket 1, com 169 pinos, e no fim da vida do PGA, temos o PGA 478, com 478 pinos para processadores Intel e o Socket 939 para processadores AMD. Foi então que em 2004 foi introduzida a nova forma de conexão, a LGA, Land Grid Array, ou matriz de grade terrestre, em tradução livre. O LGA se difere essencialmente do PGA na forma de como essa conexão se dá. Quando avistamos esses dois tipos de conexão, logo de cara já podemos notar as diferenças. No PGA, o socket tem um furo e o processador o pino. No LGA, o pino fica no socket e o processador é que possui contatos na sua base. Uma vantagem que se tinha nessa mudança, por exemplo,
era o menor risco do processador se danificar se caso caísse no chão. Sim, eu já derrubei um processador PGA no chão e acabou entortando o pino. A lógica do numeral ao lado do LGA segue a mesma até hoje, só que agora o número indica a quantidade de contatos que o processador possui e a quantidade de pinos que o socket tem. Atualmente, os processadores de 13ª geração da Intel utilizam o LGA 1700, ou seja, 1700 pinos. Uma curiosidade, lá em 1996, 3 processadores já utilizavam a tecnologia LGA. O MIPS R10000, o HP PA8000 e o Sun UltraSpark 2. Mas o LGA naquela época não ganhou uso convencional, até 2004. O LGA continua até o presente momento como a tecnologia usada para as conexões entre processador e placa-mãe. E aí, gostou do vídeo de hoje? Deixa o joinha se caso tenha aprendido alguma coisa com ele. Se inscreva no canal que quase todo dia nós temos vídeos sobre informática e PCs velhos e outras coisas velhas que trazem bastante nostalgia. E é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou!